Cumprimento as irmãs e aos irmãos das comunidades que se reúnem para celebrar o 13º domingo do tempo comum e partilho com vocês uma reflexão sobre a liturgia dominical. A primeira leitura nos mostra Elias, que é convidado a ungir Eliseu como profeta. Eliseu está no campo com os bois, lavrando a terra, quando Elias o encontra e o convida a ser profeta. O relato nos mostra a resposta de Eliseu ao desafio que Deus lhe lança através do gesto de Elias. Ele faz essa ruptura de vida despedindo-se dos seus. Imola uma junta de bois, queima o arado e assa a carne desses bois, dando a comer à sua família. Esse é um sinal de fechamento de um ciclo na sua vida. Depois, ele segue Elias. E é interessante acentuar que o gesto de Eliseu é muito significativo. Mostra o abandono da vida antiga e exprime a radicalidade da sua entrega ao serviço de Deus. Na segunda leitura, Paulo acentua que a verdadeira liberdade consiste em viver no amor. E o que escraviza o ser humano e o impede de alcançar a vida em plenitude é justamente o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência. E essa liberdade, que é a capacidade de amar, nasce da vida que Cristo nos dá. Pela adesão a Cristo, gera-se em cada pessoa um dinamismo interior que a identifica com Cristo e lhe dá uma capacidade infinita de amar, de superar o egoísmo e os limites humanos, ou seja, nos proporciona de viver em liberdade. É o Espírito que alimenta dia a dia essa vida de liberdade que se gerou em nós a partir da nossa adesão a Cristo. E para Paulo, viver na escravidão é continuar a viver uma vida centrada em si próprio. E viver na liberdade é sair de si e fazer da sua vida um dom. No Evangelho, Lucas começa por apresentar as exigências do caminho. E o texto de hoje ele pode ser dividido em duas partes para uma maior compreensão. Na primeira parte, o cenário de fundo situa-nos no contexto da hostilidade entre judeus e samaritanos. Os peregrinos que iam para Jerusalém participarem das grandes festas de Israel procuravam sempre evitar a passagem pela Samaria, utilizando preferencialmente o caminho do mar ou o caminho que percorria o vale do Rio Jordão, a fim de evitar maus encontros. Este então é o cenário onde Jesus caminha, conversa com os discípulos e os convida a ter uma atitude diferenciada diante do ódio do mundo. Na verdade, ele ensina o que os discípulos devem fazer quando o mundo tem uma atitude de rejeição face à sua proposta. Tiago e João pretendem dar uma resposta agressiva que retribua na mesma moeda a hostilidade manifestada pelos samaritanos que não queriam os receber porque estavam indo para Jerusalém. Eles disseram: "O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas?" O texto nos mostra que Jesus os repreendeu. Ele os lembra que o caminho não passa, nem passará nunca pela imposição da força e pela resposta violenta. É no dom da vida e não na prepotência e na morte que se realizará a sua missão. E isso é algo que os discípulos nunca devem esquecer se estão interessados em percorrer o caminho de Jesus. Na segunda parte do Evangelho, Lucas apresenta, através do diálogo entre Jesus e 3 candidatos ao discipulado, algumas das condições para percorrer com ele, com Jesus, este caminho. Este caminho que leva a Jerusalém, isto é, que leva ao acontecer pleno da salvação. Mas que condições são essas? O primeiro diálogo, então, sugere que o discípulo deve despojar-se totalmente das preocupações materiais, porque para o discípulo de Jesus, o reino tem que ser infinitamente mais importante do que as comodidades e o bem-estar material. O segundo diálogo acentua que o discípulo deve desapegar-se desses deveres e obrigações que, apesar da sua relativa importância, como, por exemplo, o dever de sepultar os pais, que é fundamental no judaísmo,
Mas se esses deveres impedem o discípulo a dar uma resposta imediata e radical ao reino, este deve desapegar-se. No terceiro diálogo, esse diálogo vai mais longe ainda, sugere que o discípulo deve desapegar-se de tudo, até da própria família, se for necessário, para fazer do reino a sua prioridade fundamental. Nada, nem a própria família, deve adiar e demorar o compromisso com o reino. Mas é importante ressaltar que não podemos ver nessas exigências, por exemplo, não sepultar os pais, deixar a família, né? Nós não podemos ver essas exigências como normativas simplesmente. Porque em outras circunstâncias, o próprio Jesus, recordando o mandamento da tradição, mandou cuidar dos pais. Por exemplo, no texto de Mateus 15, 3-9, mandou também honrar o pai e a mãe. Na primeira carta aos Coríntios, o texto nos lembra que os discípulos, nomeadamente Pedro, fizeram-se acompanhar de familiares das esposas durante as viagens missionárias. Então, o que esses ensinamentos pretendem dizer é que o discípulo e a discípula de Jesus, eles são convidados a eliminar da sua vida tudo aquilo que possa ser um obstáculo no testemunho cotidiano do reino. Pedimos então ao Senhor que nos faça discípulos e discípulas dele, despojados, despojadas e doadas no serviço pelo reino. Um bom domingo a todos e a todas.